Olá, eu sou a Audrey Maia e estou aqui a convite do Samuel para falar para vocês sobre A Deus em Nós, que é essa obra maravilhosa que eu tive a boa chance de traduzir e editar. E agora já está em mãos de milhares de mulheres por todo o Brasil e em alguns lugares do mundo também. Muito bem, nós vamos falar sobre esse tema discorrendo sobre 10 arquétipos da deusa. O que são isso? São 10 maneiras de ser mulher. São 10 energias diferentes que nós podemos experimentar e potencializar o nosso ser individual. Então, isso derivou num outro trabalho que eu chamo de 10 maneiras de ser mulher e mais uma que é a sua essência única que só existe em você para o mundo. Então, antes de eu apresentar o tema principal, eu vou falar um pouquinho sobre os meus trabalhos. Eu moro em Curitiba, no Paraná, e desde criança eu sempre me interessei pelos mistérios. Então, já na adolescência, eu comecei a estudar numerologia, comecei a estudar o tarô e comecei a estudar simbologia, que me agradava muito. Esse tema sempre foi muito emocionante para mim, excitante e emocionante. E eu me especializei nessa área do tarô, até que há uns anos atrás eu comecei a dar cursos de tarô, né? Depois eu fui estudando runas, eu estudei mais ainda numerologia e eu comecei a fazer um estudo de literatura comparada nesses temas também. Muito bem, nessa minha caminhada de autodescoberta, eu fiz parte de muitas cerimônias de xamanismo como uma busca pessoal. E nessas buscas eu também fiz um curso completo de formação de constelações sistêmicas, segundo o método de Bert Hellinger, que me foi muito útil e que eu uso em consultório. Das constelações e dos rituais xamânicos, eu descobri os florais e em 2013 eu comecei a sintonizar florais aqui da Mata do Paraná, que a gente chama de Floresta Umbrófila Mista, que é a nossa floresta de araucárias. Além dos florais das araucárias feitos com elementos da floresta, eu também faço com plantas cultivadas e plantas da Mata Atlântica, que é o grande bioma do qual a Floresta Umbrófila Mista faz parte. Além desses cursos, eu também fiz a Tecnologia da Luz, que é um curso maravilhoso para descobrir a cura vibracional através das luzes, que são o prisma da luz solar. Também, além da Tecnologia da Luz, eu fui caminhando e encontrei uma pós-graduação para reunir todas essas facetas e poder dar aula sobre isso de uma maneira mais avançada. Então, eu fui fazer o curso de gineterapia. Então, a gineterapia reúne todas as terapias naturais e terapias doces, a doce medicina, como chamamos, e é um modo da mulher ser e de cuidar de si e de cuidar da humanidade, de cuidar da sua comunidade. Essa é a gineterapia criada por nossa mestra Mônica Giraldez. Então, atualmente eu reúno todos esses elementos que eu chamo de ferramentas, e ofereço essas ferramentas para as pessoas que vêm em sua busca pessoal, encontrar o seu caminho ou em busca de algum rumo, de algum insight. Então, eu sou uma terapeuta, que é aquela que está ao lado e que ajuda a pessoa na sua caminhada e que também acompanha essa pessoa. Eu gosto muito da astrologia, então eu conjugo esses saberes. A astrologia me dá muitos elementos que são similares ao tarô. Uma coisa é acoplada à outra e eu vou levando todos esses conhecimentos e a média desses conhecimentos todos está sempre disponível para as pessoas. Muito bem, agora eu vou falar do tema especificamente da deusa em nós para vocês. Então, para falar um pouquinho antes da deusa, falar um pouquinho sobre o xamanismo. O que é o xamanismo para mim? Dentro das terapias naturais e das minhas buscas, das minhas caminhadas, eu encontrei elementos que são elementos que nos remetem à natureza. Por exemplo, isso daqui é uma cabaça, que nós chamamos aqui no sul de purungo.
e de onde a gente corta e faz o mate para tomar o chimarrão. Então, esse barulhinho aqui, ó, é usado nos rituais Guarani, nos rituais Caingangue, nos índios Tupi-Guarani de todo o Brasil e também nos descendentes de africanos que usam a cabaça para fazer vários rituais em honra a seus orixás. Eu acredito e sinto o xamanismo como uma conexão direta com os elementos da natureza. Então nós podemos invocar a terra com muito respeito, pedindo licença para fazer conexão com ela. E embaixo da terra nós sabemos que tem elementos de poder. Por que de poder? Porque cada elemento da natureza tem um aspecto vibracional e ele emana a sua força. E a sua força intrínseca é o seu poder. Então, o xamanismo é esse contato de coração do ser humano, que sou eu aqui no caso e que é você que está me assistindo, com o elemento da natureza e com o seu poder. Para que você possa entrar nessa conexão, precisa ter um respeito absoluto. Tratar aquele elemento como algo em si, como uma outra você. Assim os maias têm esse saber. Em Lakesh, eu sou a outra você. Então, se eu sou a outra você, eu preciso primeiro aprender a me cuidar, a me tratar bem, para que eu possa tratar você bem também, e com todo o respeito que você merece. Então, o xamanismo para mim é essa simplicidade de entrar em contato, pedir licença para entrar em contato no campo dos outros seres, como, por exemplo, uma constelação com cavalos. Eu vou entrar no campo, numa arena, e vou entrar em contato com aquele ser que pode representar alguém da minha constelação. Para que eu possa estabelecer esse vínculo, eu preciso ter, assim, como estar caminhando nas estrelas. Caminhando nas estrelas. O que é caminhar nas estrelas? É um estado de ser. É um silêncio de alma. E nesse silêncio de alma você estabelece as conexões. Então isso é um pouco do que é xamanismo para mim. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade que eu tive de ter essa obra, A Deus em Nós, em minhas mãos. Então esse livro, ele chegou até mim por obra e graça da giniterapia. E eu conhecendo a Mônica Giraldez, que foi quem inventou a giniterapia, eu tive o privilégio de me transformar, me tornar editora da Mônica. Eu editei a obra Cantares da Deusa, Rituais da Ilha da Magia, que são músicas e invocações de deusas e de elementos da natureza também, elementos mitológicos, todos compostos pela Mônica Giraldez. Então é uma gravação em português e em espanhol, pois a Mônica era argentina. E a Ethel Morgan, autora da Deus em Nós, era argentina também. Ambas são falecidas. A Ethel faleceu em 2008 e a Mônica faleceu em 2018. E a Mônica, ela então estabeleceu um vínculo de confiança comigo. Eu me tornei aluna dela. Eu me formei na pós-graduação de giniterapia, que foi a nossa primeira turma lá em Florianópolis. E aí ela me confiou o livro original A Deus em Nós, primeira edição lá da Argentina, de 1995. Ela confiou esse exemplar para que eu pudesse produzir na língua portuguesa e assim eu fiz. Eu traduzi a obra novamente, porque havia uma tradução preliminar que era usada como uma apostila pelas alunas da Mônica. E ela mesma fazia muitos estudos em cima dos arquétipos da deusa. E aí eu traduzi novamente o livro e nós tivemos também a honra de ter esses desenhos maravilhosos aqui, que são da Amanda Galego e que é uma colega giniterapeuta também.
E ela, na sua busca pessoal, na sua caminhada da geniterapia, foi fazendo esses desenhos. Mas ela nem imaginava que iam ser para o livro A Deus em Nós. Ela fez como uma intuição. E quando a Mônica começou a conhecer os trabalhos dessa artista plástica, ela convidou a Amanda, então, para integrar a equipe da produção do livro. E assim, a Amanda, por sorte de todas nós, ela aceitou a tarefa. E então ela começou a produzir alguns dos arquétipos que ainda não tinha feito, sob orientação da Mônica. E depois que a Mônica faleceu, eu continuei orientando a Amanda nos desenhos que ela produziu. Esse daqui eu fiz o começo de uma pinturinha aqui, para que vocês vejam que todo livro pode ser pintado. Então esse livro chegou até mim pela geniterapia. E eu sou muito grata por isso, porque eu digo para todo mundo que esse livro me passou a limpo. Cada arquétipo que eu visitei, cada energia que eu revisitei na minha vida, me fez rever todos os episódios da minha vida, que não foram poucos. E isso me fortaleceu e me inspirou a fazer a vivência A Deus em Nós, 10 maneiras de ser mulher e mais uma. Muito bem, o Samuel ele me desafia com uma questão aqui. Ele me pergunta algo que todas nós poderíamos refletir e cada uma de nós pode ter uma resposta diferente para isso. Ele pergunta como a energia feminina ela pode ser restaurada e como a energia masculina pode ser renovada. E ele também quer saber um pouco do feminino consciente. Então, eu vou tentar, em poucas palavras, resumir esse assunto tão vasto e que é um assunto do momento, está fervilhando em nossas mulheres do mundo inteiro, não só do Brasil, né? E eu me sinto assim, não sei, desafiada com essa pergunta. Tem o arquétipo 6 que é a desafiadora, parece que eu estou em frente da desafiadora agora, me testando. Portanto, eu vou falar um pouco porque eu estou aprendendo também. O que eu estou aprendendo é o seguinte, que nós precisamos treinar. E quanto mais nós nos reunimos como mulheres, e quanto mais os homens se reúnem também nos círculos de homens, que isso é muito importante. Quanto mais isso acontece, melhor é. E mais próspero o relacionamento entre ambos os sexos pode se tornar. E daqui a pouco já começa a acontecer, já está acontecendo, na verdade, reuniões de homens e mulheres para falar sobre os relacionamentos, né? Que é um aspecto do poder que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o poder com, ou seja, tornarmos inteiras, né? Restaurar a energia feminina, renovar a masculina e depois a gente tem um encontro para fazer as coisas acontecerem juntas, acontecerem em cooperação. Então, eu entendo assim, que todos os seres têm a energia feminina e a energia masculina em si, independente do sexo, independente de ser um homem hétero ou uma mulher hétero ou qualquer gênero. E eu não sou especialista nessas diferenças e variedades de gênero, respeito todas as diferenças e acho maravilhoso. Eu mesma sinto que eu caminho para me tornar um ser neutro, não agir nem como homem nem como mulher. Eu ajo muito como mulher hoje, mas eu me sinto muitas vezes como homem em mim. Então, eu sinto que dentro de si você tem uma parte feminina e tem uma parte masculina, e assim é. Então, a parte masculina foi muito valorizada nos últimos milênios e a parte feminina foi pisoteada, vamos dizer a verdade. Foi colocada por água abaixo, foi enterrada e muitas vezes a gente diz que a deusa foi desterrada. Ou seja, não existe lugar para a deusa e ainda não existe mesmo o lugar para a deusa, que é a energia feminina, a deusa e o Deus. E quem é essa deusa e quem é esse Deus? Não é que essa deusa e esse Deus sejam entidades que nós vamos glorificar. Não.
Ela pode tomar várias formas, inclusive a minha, inclusive a sua. No entanto, o importante é saber que existe uma forma de manifestação da energia feminina e que existe uma forma de manifestação da energia masculina. Essas duas energias são polos da mesma energia, que é a unidade, que a gente nem chama de Deus, a gente chama de uno. Eu chamo de unidade, para não ter sexo, sabe? É de onde emanam todas as formas, todas as criações. Então, a unidade, ela se divide em feminino e masculino. E essa parte feminina é a deusa e a parte masculina é o Deus. Então, a deusa e o Deus formam o neutro, que é o fruto, que é o filho. Então, como você vai dar um bom fruto se você não tem o equilíbrio entre o feminino e o masculino? Nós precisamos equilibrar essas forças. E é isso que nós estamos propagando tanto quando nós falamos de feminino consciente. Tornar-se consciente da sua energia feminina é exercitar todas as energias da criação de maneira feminina. E essa é a proposta dos 10 arquétipos. A proposta de revisitar do 1 até o 10 nas energias. Essa forma que a Ethel apresenta é a forma da Cabala, que é a árvore da vida. Então, quando nós estudamos tarô, quando estudamos a Cabala, nós estudamos uma maneira simplificada e muito sintética de representar o universo. Então, cada energia é representada por um número, e o número a gente chama de Séfira. Então, nós temos lá o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. Então, do 1, que é o mais sutil, ao 10, que é o mais denso, é a manifestação da energia da unidade na Terra em forma física. E como que se dá essa manifestação da energia da unidade até que ela chegue a virar uma forma palpável? É isso que estudamos na Cabala e é isso que estudamos no tarô. As formas de manifestação dessas energias, que são todas advindas da unidade. Então, todas essas energias, imagina que a divindade está agora inspirando e está agora recolhendo todas as energias em si. E quando ela expira, ela fez a decomposição de todas essas energias. E quando você, mulher, que é representante dessa energia feminina, digamos assim, exercita o seu feminino consciente, você está ativando isso no mundo. E esse é o feminino consciente. Então, na humanidade, nós sabemos que houve muitas civilizações, né? Há civilizações que somente agora estão sendo reveladas e despertadas para nós, humanas e humanos de hoje em dia, né? Esse hoje em dia, digamos, é o 10 mil anos para cá. Porque há civilizações que aconteceram aqui na Terra de milhões de anos atrás. Então, nós aqui, pobres mortais, não podemos compreender com o nosso pouco passar de tempo relativo de, digamos, no máximo 100 anos, nós não podemos compreender o que se passou há milhões de anos atrás, pois nossa consciência ainda não abarca. No entanto, que isso que a gente chama de retorno da deusa, que é a nova espiritualidade da mulher, que é uma busca da renovação da energia feminina e da recolocação da energia feminina no seu lugar, então isso nos leva a ampliar a consciência. Então, quando mais e mais pessoas vão se dando conta dessa energia e vão integrando essa energia em si, elas vão descobrindo juntas. E a consciência vai se ampliando e ampliando e ampliando. É como a gente faz com algo que a gente gosta muito. Ah, nossa, aconteceu algo para mim que me fez muito bem, que me fez viver melhor, que me fez viver mais feliz, que me fez viver em plenitude e não me preocupar tanto assim
com a minha aparência, com o meu modo de ser, o meu modo de me vestir, o meu modo de pensar, o que os outros esperam de mim. Nossa, e o que foi, fulana? Olha, é um tal de Retorno da Deusa. Eu li o livro da Ethel Morgan, esse aí que estão falando, A Deus em Nós, e eu comecei a me colocar naquelas situações, eu comecei a responder as perguntas que ela faz, o que é um estereótipo, o que é um arquétipo, de onde que vem essas suas angústias, essas suas limitações. E assim, eu fiz uma limpa na minha vida, eu fiz uma revisão completa. E eu consegui compreender o quanto eu estou vinculada a atitudes que os outros esperam de mim. Então, quando a mulher chega nesse ponto, ela tem um despertar. Ela tem um despertar de que ela pode ser quem ela quer ser. E do jeito que ela deseja ser. Sabe? Isso é uma consciência ampliada e isso é a espiritualidade feminina. Que quer dizer que você sai daquela matéria densa, você sai do arquétipo 10, depois eu vou falar um pouquinho, e você vai voltando, ou seja, você vai fazer o trabalho de inspiração de novo para voltar à fonte, voltar à unidade. Isso é tornar-se mais espiritual. Porque, na verdade, para mim, Audrey, tudo é espiritual. Só que depende da frequência e da vibração. Então, quando a gente tem essa noção de que tudo é espiritual, esse livro vai ser um objeto devocional. Por quê? Porque eu vou compreender todas as ligações que fizeram chegar esse livro até mim. E vou louvar e vou agradecer tudo isso com aquela gratidão profunda pela árvore que deu a vida para se tornar papel, por exemplo. E hoje em dia os livros estão se tornando objetos de luxo até, né? Eu vou agradecer pela pessoa que imprimiu, eu vou agradecer pela pessoa que traduziu, pela pessoa que teve a ideia maravilhosa de sistematizar esses arquétipos, que foi, nesse caso, a Ethel Morgan, né? E de difundir isso, de ter coragem, né? De se mostrar, porque isso de fazer um livro, de se tornar autora, é um ato espiritual. É você tirar de dentro. Tem uma frase de uma música que a Mercedes Sosa canta, o autor se chama Piero, e ela diz: "Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, para que adentro nascan cosas nuevas." Então, vamos tirar de dentro para que de dentro nasçam coisas novas. Então, isso é um ato de amor e de coragem, de tirar de dentro de si e transformar isso em algo palpável. Isso é o caminho do 1 ao 10, que a Ethel Morgan fez, e é a espiritualidade feminina em prática. Então, assim, a gente pode dizer que fazer um bolo também é a espiritualidade feminina em prática. Quando você converte aquele fazer num ato de amor e num ato devocional. Compreende? Tudo é espiritualidade. A gente não precisa devagar e falar com 1001 mestres para ser espiritual. Nós podemos sim fazer isso. No entanto, o mais importante, sendo seres de carne e osso, encarnadas, é colocar a espiritualidade na prática. Aproveitar essa experiência única do ser humano. E hoje em dia já estou dizendo da ser humana. Porque a língua portuguesa é isso, né? Ela é polarizada. Mas a língua inglesa não, por exemplo, a gente fala the human being. E não existe diferenciação entre homem e mulher. É a humanidade, humankind. Então, nós precisamos, quem sabe, reformar a língua portuguesa, para que não precisemos mais dividir entre isso é do homem e isso é da mulher, ou isso é mais do homem e isso é mais da mulher, ou isso é mais da mulher do que do homem. Então, tudo isso é espiritualidade, gente. Tudo isso é prática. Então, para dizer quem nos inspira e também indicar uma boa bibliografia para vocês
que desejam se aperfeiçoar e também, não digo se aperfeiçoar, mas digo se aprofundar nesse tema, feminino consciente. Eu mesma já estudei muito, assim, tempos remotos de mulheres na humanidade, e eu me apaixonei pela Hildegard von Bingen, que era uma alemã, e ela era uma mulher, assim, sensacional. Ela foi uma monja, e uma monja beneditina, teóloga, compositora. Ela escrevia música, escrevia letras de música, escrevia livros. Ela também era uma naturalista, uma médica. E, por curiosidade, foi ela que colocou o lúpulo na cerveja a pedido dos monges que queriam que os noviços sossegassem um pouco o facho. Porque os jovens estão naquela energia sexual aflorada. E ela colocou o lúpulo justamente para que eles ficassem mais calmos. Então, quem bebe bastante cerveja, saiba disso. O lúpulo acalma a energia sexual na cerveja, né? Então, essa foi a Hildegard von Bingen. Eu digo que essa foi uma mulher que, nos registros da humanidade, ela viveu mais ou menos de 1098, quando ela nasceu, até 1179. Então, ela é uma mulher consciente, uma mulher que tinha o feminino consciente ativadíssima, né? Ela ensinava para as discípulas, ela tinha êxtases espirituais, e não sei se carnais também. No entanto, que ela era uma pessoa que propagava essa criatividade, esse vínculo com a energia sexual criativa, sabe? E no meio dos mosteiros. Então, ela foi uma pessoa muito revolucionária, assim, nessa área. Mais recentemente, eu cito a Helena Blavatsky, e que ela foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, né? Ela viveu e nasceu na Rússia, no antigo Império Russo, e que hoje está a Ucrânia. E naquela época era um país que era dominado pela Rússia, né? E ela era uma mulher, assim, que ela recebeu muito conhecimento desse mundo que a gente chama de espiritual, ou seja, do mundo mais sutil. Ela recebeu e escreveu coisas, assim, muito profundas. E ela viveu, então, nessa época de 1831, quando ela nasceu, até o início do final do século XIX. Não me lembro, não anotei aqui se ela viveu até o século XX, mas ela estava ali no início de todos esses movimentos espirituais, ditos espirituais, que influenciaram todo o século XX. Então, essa também era uma mulher, um ícone dessas áreas da espiritualidade. E, mais recentemente, o que explodiu mesmo como feminino consciente e retorno da deusa foram mulheres que trouxeram lá da antiguidade, principalmente dos ritos celtas da antiga Europa, o que elas revelaram como o retorno da deusa. Então, isso aconteceu nos anos 80. Eu vou citar aqui algumas, e se vocês tiverem oportunidade de poder ter um exemplar da Deusa em Nós, tem uma bibliografia que é em si um curso. Então, teve a Kathleen Matthews, The Elements of the Goddess, Os Elementos da Deusa. Esse livro foi lançado em 1989. Antes dela, teve uma romancista muito famosa, a Marion Zimmer Bradley, que lançou a trilogia As Brumas de Avalon. Depois ela teve outros livros, mas esse As Brumas de Avalon foi uma leitura dos contos do Rei Arthur e da Távola Redonda sob a ótica do feminino. Então, as mulheres é que contavam a história. E os rituais, e as intuições, e as visões. É uma trilogia maravilhosa, daqueles livros que a gente fica lendo e não quer parar, né? E eu vou citar só o nome das pessoas aqui, para que eu não fique só falando da bibliografia, né? Porque a gente ainda vai falar sobre todos os arquétipos. Então, temos a Vic Noble, que lançou o Tarot Mother Peace,
que a gente conhece também como Madre Paz ou Mãe Paz. Tem a Jean Shinoda Bolen. Tem a Jane Achterberg, Mulher como uma Curadora, Woman as Healer. E tem aqui uma lista maravilhosa de mulheres e também de homens que falaram sobre os segredos do tarô, sobre as sacerdotisas solares, sobre a mulher Shakti. Então, eu recomendo que vocês possam ler a bibliografia do livro A Deus em Nós, que é fantástica. Não posso deixar de citar também a Riane Eisler, The Chalice and the Blade, que é O Cálice e o Caldeirão. Tem a Dion Fortune também, que ela escreveu sobre a Cabala Mística. Então, são muitas mulheres que agora estão sendo reveladas novamente. Assim como a energia feminina está sendo renovada e revelada, nós estamos redescobrindo essas autoras. E o boom mesmo foi nos anos 80, e a partir dali começaram a se reunir novamente, começaram a fazer conferências, começaram a criar os ritos de novo, e os círculos femininos foram propagados. Hoje em dia, aqui no Brasil, é algo que, nos últimos 2 anos, principalmente, se tornou muito mais popular e mais acessível você frequentar um círculo de mulheres. Tem até mesmo cursos sobre como fazer um círculo de mulheres. Então, quanto mais a gente se encontra, mais a gente aprende juntas, mais a gente treina, mais a gente ativa o feminino consciente. A Ethel Morgan, na Deus em Nós, ela destaca, logo no início do livro, os 3 tipos de poder. É o que nós percebemos e o que também nos incomoda tanto a nós mulheres, no que a gente chama de patriarcado. Eu não gostaria muito de entrar nisso, porque a gente vai ficar numa palestra só sobre isso. Então, eu vou só dizer o seguinte. Me dei conta esses dias que os meus 2 bisavós paternos, por parte do meu pai, que é árabe, descendente de árabe, os 2 se chamavam Abraão. Eu sou a tal da filha do patriarcado, né? No entanto que não, porque o meu pai aqui no Brasil, ele me deu carta branca para ser como eu sou. E a minha mãe já era descendente de italianos, bem machista. Eu acredito que a minha mãe era mais machista do que o meu pai. Os 2 são vivos e os 2 conversam bastante comigo, mas hoje em dia eu digo que a minha mãe evoluiu muito mais nesse sistema de deixar de lado esses motes do patriarcado, e o meu pai tem se revelado um patriarca, daqueles do passado, sabe, que querem talvez que a mulher cumpra certas funções, assim. Muito bem, isso não vem ao caso, porque a escolha hoje em dia é nossa. Nós podemos simplesmente nos liberar das projeções e das intenções do nosso pai e nossa mãe sobre a nossa vida. É um trabalho árduo, às vezes é um trabalho até dolorido, de arrancar coisas dentro de nós. Mas existem muitas ferramentas para isso. E os círculos de mulheres são os melhores momentos para que isso aconteça. Então vamos falar um pouquinho do poder sobre, que é o poder do patriarcado. Muito bem. É aquele poder, é muito típico quando uma mulher está falando, está manifestando a sua opinião, e tem homens que vêm e interrompem aquela fala da mulher e cortam. Ela tenta falar de novo, ele corta de novo. Ela tenta de novo, ele corta de novo. É horrível. Então, eu convivo com alguns homens assim, porém, no entanto, eu estou evitando um pouco, gente, porque ninguém merece também, né? Conviver com pessoas que não te respeitam. Mas é também um exercício de relacionamento, nós podermos fazer com que essas pessoas saibam que não é por aí, que não é o poder acima sobre você que vai fazer você cooperar com ele, né? Então, geralmente são homens que manifestam isso, mas mulheres também fazem isso.
Então, nós mulheres também precisamos nos identificar e ver, peraí, não, eu estou exercendo esse poder sobre os outros ou estou querendo entender qual é o meu poder, o poder de dentro? Esse, então, é o segundo poder, o poder de dentro, o poder que nós manifestamos de dentro para fora. Sacar de dentro, tirar de dentro para fora, para que nós possamos florescer, para que nós possamos despertar essas energias em nós, né? Então, esse é o poder de dentro e é a proposta do exercício com os 10 arquétipos, principalmente. E o poder com, que é uma terceira modalidade, é o poder que você está em equilíbrio com o teu feminino e com o teu masculino. As outras pessoas também estão em equilíbrio ou buscando, uns e outros buscando, e nós vamos nos ajudar e vamos cooperar. Esse é o poder com. Então, a humanidade, eu sinto que está caminhando para isso. No entanto, que nós agora estamos nesse momento de embate, de conflito, de encontrar cada um seu lugar. E nessa ânsia de vamos ser respeitados, e é machista, não é machista, é feminista, não é feminista, quem sou eu, qual posição eu vou adotar na humanidade, nós temos os embates. É natural o conflito. Se não houver o conflito, como vai ter crescimento? No entanto, que nós estamos também descobrindo agora uma outra camada, que é a camada das outras dimensões. Ou seja, nós não precisamos mais ficar na polaridade, né? Judiando um do outro, assim, torturando um e outro, né? E nós podemos partir para o amor universal. E dessa outra perspectiva do amor, você entra na compaixão. E quando você tem compaixão pelo outro, você se coloca no lugar do outro, mesmo que você não tenha vivido aquela experiência. Você pode se colocar no lugar do outro, calçar o chinelo do outro para ver como é ser o outro e a outra. E aí sim, compreender que a amorosidade, a bem-aventurança de trabalhar juntos, de cooperar, é o melhor caminho. Assim eu acredito e assim eu estou treinando. Para tornar o estudo e a prática mais interessante e mais lúdica, eu resolvi criar o oráculo A Deus em Nós. Então, eu escolhi fazê-lo com 10 cartas, que são as cartas dos arquétipos, e mais uma carta em branco. E essa carta em branco, nem sei se eu coloquei aqui, mas a carta em branco, ela é para que você possa criar o seu próprio arquétipo, a sua própria essência e mostrá-la para o mundo quando você desejar e se você desejar, né? Então aqui eu estou abrindo como se fosse um baralho assim, né, para mostrar para vocês. São desenhos maravilhosos da Amanda Galego. E esses desenhos, cada um tem uma simbologia própria. Eu vou mostrar daqui a pouquinho de um em um. E você pode jogar o oráculo de maneira como você quiser. Na verdade, você pode iniciar a leitura do livro, embaralhando as cartas e tirando uma para ser o seu arquétipo inicial e inspirador. Por exemplo, aqui eu tirei a potencializadora. Então, eu posso até mesmo iniciar o livro pelo 10. Eu recomendo que vocês leiam o prefácio, leiam a introdução e leiam toda a parte do livro antes de começar no arquétipo 1. Para que depois, se vocês quiserem, ler só aquele que vocês tiraram na cartinha, dá para fazer também, né? E dá para vocês irem e voltarem, porque esse é como um livro de cabeceira, assim, sabe? É um livro que você vai ter para consultar sempre. E em dadas maneiras e modos de ser da mulher, ela vai mudando também. Nas fases da vida, ela vai mudando o seu modo de agir e o seu modo de entender como você se relaciona com você mesma como a potencializadora. Então, pode ser que agora a Audrey seja uma potencializadora de um jeito, mas daqui a 5 anos ela vai ser outra potencializadora. Ela vai potencializar ela mesma e a outras pessoas de um modo diferente. Então,
você pode consultar esses arquétipos em diversos momentos da sua vida. Então, tem jovens de 15, 18 anos que já estão sendo iniciadas na Deus em Nós. Tem mulheres mais maduras, como eu, de 50 ou mais de 50 ou 60 anos e até 70 anos, 80, que se interessam pela Deus em Nós. E tem as mulheres que estão na sua alta produtividade, né, dos 20 e poucos, 25 até os 45 anos, que aí elas estão com a garra toda assim de produzir e elas estão se inspirando muito, esclarecendo suas dúvidas e as suas angústias de viver e também compartilhando as belezas e a maravilha que é viver, né, com esse livro A Deus em Nós. Então, eu convido vocês a entenderem que o oráculo é uma brincadeira e que ele precisa ser levado com leveza, sabe? Isso aqui não é para ser algo definitivo na sua vida, é algo que muda em cada período. Então, se você tirou a criadora como arquétipo 1, como a tua inspiradora, não quer dizer que você seja sempre a criadora. Quer dizer que pode ser que nesse momento da sua vida ela esteja assim, influenciando você mais. Compreende? E assim nós usamos os arquétipos e agradecemos pelo seu uso, pela sua energia e nos despedimos deles. Assim é a melhor maneira de utilizar qualquer oráculo. E assim eu recomendo para vocês. Agora eu vou falar da criadora. Então esse é o número 1. É lindo esse desenho. Ela está numa posição de lótus e ela está numa concentração interna. É a divindade inteira, com todos os seus atributos. Ali estão todas as potencialidades. Ali estão todos os elementos à sua disposição. E de repente surge uma vontade de criar, surge uma vontade de se dividir e de compartilhar coisas com o mundo. Essa é a ânsia da criadora, de mostrar algo de si para o mundo. Essa é a energizadora. Veja só, a energizadora é o 2, então ela polarizou, ela se transformou em uma nova energia. E é uma energia elétrica, é uma energia esfuziante, é uma energia que ela promove o movimento, ela põe a matéria em movimento. Então essa energizadora é quando você está entusiasmada, quando você quer fazer uma festa, quando você descobriu algo novo e quer contar para todo mundo. Então você está eletrizada, querendo sair correndo, pulando, fazer academia, dançar, energizar as coisas com a sua mão, como tem ali no símbolo que a Amanda criou. Então essa é a energizadora. O arquétipo 3, a limitadora, ela dá a forma. Então veja só, existe uma sabedoria nos números. E a partir de cada número, de cada energia do número, você pode criar a sua forma energética aqui, a sua forma imagética também, e encontrar os elementos da deusa como limitadora. E quem é a limitadora? A limitadora é aquela que coloca a energia que foi movimentada pelo arquétipo 2 da energizadora, ela coloca numa forma, ela coloca num canal. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a me inspirar a canalizar os florais, é por isso que a gente chama de canalizar, porque vem a inspiração e a gente fica numa euforia e não acredita muito naquilo, porque é muito grandioso assim, e de repente aquilo vem como uma informação e eu começo a escrever. Eu escrevo a mensagem da flor. Então, quando eu estou escrevendo, eu já estou limitando, ou seja, eu estou dando uma forma para aquela mensagem. Aquela mensagem já não é uma mensagem solta no ar. Ela ganhou letras, ganhou uma mensagem, ganhou um som, e isso é limitar. Então,
Quando você está muito na euforia da 2 e precisa de realizar, começar a fazer um plano, por exemplo, para um projeto, ou quiser escrever um livro, ou quiser seguir uma receita para fazer um bolo, eu adoro essa imagem de fazer um bolo, né? Você vai pegar e vai botar aqueles ingredientes que estão dispersos numa forma, né? Você vai dar forma para aqueles ingredientes, aquela massa disforme, e de repente, daqui a 40 minutos no forno, ele vai virar um bolo lindo, maravilhoso, cheiroso e delicioso para você compartilhar com todo mundo. E assim é quando você vai fazer um livro, assim é quando você vai criar uma roupa, que mais? Você vai organizar a tua casa, você vai dar uma forma e você vai dizer, é nesse tempo que eu vou fazer isso, dessa forma que eu vou fazer essa execução e assim você vai se organizar melhor. Então, esse é o 3, que é dar forma à energia, a limitadora. Depois a gente segue para o arquétipo 4, que é a protetora. E a protetora, ela é, por excelência, a ecologista, aquela que cuida da natureza e ela cuida do reino, ela cuida do que é criado pela unidade, de tudo que existe. Então aqui no desenho da Amanda, ela colocou uma mulher plantando a lua, que é devolver o seu sangue menstrual na terra em rituais e oferecer como dádiva aquele fim de ciclo e início de outro, que é a menstruação. Então, assim como a lua mesmo, nós somos cíclicas, nós temos as fases até que nós paramos de menstruar e entramos, por exemplo, no que a gente chama de menopausa, né? Então, até mais ou menos uns 50 e poucos anos, a mulher ainda menstrua, ou antes ela não menstrua. Mas ela pode oferecer esse sangue à terra, o que a gente chama de rituais de plantar a lua. Há divergências, que eu não vou entrar nesse assunto, porque não é o meu tema. No entanto, que existe, eu já fiz muito e ainda faço e eu gosto de fazer. Para mim é muito significativo plantar a lua e isso a Amanda colocou como um louvor à natureza. Então aqui ela está com elementos da natureza, com cristais, com animais, com a própria cachoeira lá atrás, com araucárias. Então ela está integrada e ela está funcionando como uma protetora da natureza. A própria autora do livro, a Ethel Morgan, ela se dizia muito a protetora, que é o arquétipo 4. É o arquétipo que cuida daquilo que foi criado e que coloca, além da forma que a gente viu no arquétipo 3, ela coloca ordem à forma. Ou seja, ela vai zelar por aquela forma, zelar pelo que é criado no 3. O arquétipo 5 é o arquétipo da iniciadora. Então aqui a gente tem uma figura de uma mestra e de 2 menininhas, até uma delas está tocando maraca, que é feita com o purungo. E ela está contando histórias para essas meninas, né? A iniciadora é o arquétipo de quando a gente descobre chaves dentro de nós mesmas para revelar os nossos mistérios, que são dons e talentos que a gente não tem consciência ainda. Então, a iniciadora, ela pode ser mesmo uma mestra no plano físico, ou ela pode vir através de um livro, como esse da Deus em Nós, por exemplo. Ela pode vir através de um curso, de uma vivência, através de conversas, através de insights profundos que você tenha. Então, a iniciadora é esse arquétipo das descobertas dos dons e talentos em si. E quando você chega no número 6, o número 6 que no tarô é representado pelos 2 caminhos, também a carta dos enamorados, você vê que você tem uma representação, na verdade do 6, de 2 triângulos entrelaçados. Aqui a representação que a Amanda colocou
é de uma índia, e essa índia está levantando uma planta que nós chamamos aqui no sul de espada de São Jorge, ou espada de Santa Bárbara, quando ela tem as bordas verde claro, quase amarelo, assim. Talvez vocês aí em todo o Brasil chamem assim também, né? Que é uma planta de defesa. Em si, ela é uma planta de defesa. E aqui essa índia está levantando essa espada, a espada de Santa Bárbara ou espada de São Jorge. E ela está aqui se pintando, né? Como se estivesse pintando para a luta. Então, é a hora que você, mulher, está se colocando diante de um enfrentamento, de escolher o seu caminho e de se colocar à prova nas coisas que você já realiza ou nas dúvidas que você tenha, de você realmente enfrentar esses seus medos e as suas travas para que você possa superar e passar a revelar a sua essência com segurança. Essa é a desafiadora. O próximo passo do passeio pelos arquétipos é o arquétipo da liberadora. Eu amo esse desenho aqui, que parece uma menininha que é uma libélula, uma mulher libélula, um ser assim meio mitológico, né? E ela está também tocando as maracas ali, que são elementos da nossa cultura guarani aqui do sul, bem presentes. E ela está, ao mesmo tempo, também sobre umas vitórias régias e tem umas cobras aqui d'água. E ela está também dinamizando a energia. Ou seja, ela está revisitando todos os arquétipos que foram visitados do 1 até o 6. E no 7, ela diz assim, agora chega, agora eu quero ser eu mesma. Agora eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Agora é a minha prova final. Eu vou colocar minha verdadeira identidade. A prova não, porque a prova foi no 6. Eu vou colocar a minha identidade no mundo. E eu vou pagar o preço por isso. Eu vou ser eu mesma, custe o que custar. Então, muitas vezes, quando a pessoa não consegue fazer esse movimento de colocar a sua própria identidade, a sua característica pessoal no mundo e se firmar e mesmo enfrentar situações de conflito, o que são bem comuns, é claro, ela não consegue ir em frente, ela não consegue ir para os outros arquétipos que nós vamos falar daqui para frente. É muito importante esse arquétipo da liberadora para que você possa tomar o seu poder pessoal inteiro. Porque esse arquétipo, ele simboliza, antes de tudo, o amor próprio. É o amor próprio e a autoaceitação e dizer, sim, eu sou essa com todos os meus conflitos. Eu sou essa com tudo. Eu sou boa e sou má. Eu sou inteira. Eu sou uma mulher de várias fases e várias faces. Então, essa liberadora, ela é uma autoafirmação, ela é muito necessária, ela precisa do amor próprio aflorado e desabrochado para que você possa prosseguir nos próximos 3 arquétipos. Então, depois que a gente visita todos os 7 arquétipos, que são as 7 energias, né, do 1 ao 7, e você passa pela prova da liberadora e você realmente assume quem você tem a beleza de se tornar conectora e visitar esse arquétipo que é você se relacionando com a teia. Todo mundo sabe o que é uma teia? Uma teia de aranha, uma teia de internet, uma rede. Então, nós com a conectora, que é uma ilustração belíssima também da Amanda, qual não é, né? Todas são. Essa é uma ilustração muito inspiradora que une o seu todo, une o seu modo terra, que é o chão, o chakra base, até o teu chakra do 7º, da coroa. Então ela traz informações do universo e passa pelo meio, que é você mesma, e leva as informações de volta para a Terra.
E da Terra, ela puxa as informações, acolhe as informações em si e divulga para o universo. Então, é o trabalho da xamã, da conectora, da tecelã. É o trabalho que a gente faz, por exemplo, através das energias da natureza, de convocar os seres, terra, ar, água e fogo. Na giniterapia nós temos uma música que é muito linda e que termina assim: terra, ar e água e fogo são as forças para poder abrir nossos portais. Tomo consciência, tomo poder e assumo o compromisso de receber e dar. Essa é uma das músicas da Mônica Giraldez, que evoca os 4 elementos. Ela tinha uma abordagem bem xamânica na giniterapia. Então, a conectora é essa tecelã, que ela faz as ligações, as comunicações entre a rede, ela divulga os conhecimentos, ela faz as poções do seu caldeirão. E o que não é uma poção, por exemplo, como uma comida bem feita, uma sopa gostosa, é uma poção? É uma poção de amor, é uma poção de nutrição. Então a conectora, ela vai revelar também informações através de aromaterapia, de florais, de terapias energéticas. Ela pode dar e receber, compreende? Ela precisa do amor próprio para aprender a dar e receber. Porque aquelas pessoas que só dão, só oferecem de si, elas acabam adoecendo por não ter o equilíbrio. Então, essa é a conectora. No arquétipo 9, nós temos a nutridora, que aqui aparece como uma mulher abraçando a baleia, que é a maior mamífera da Terra, a baleia. Então, a baleia, ela representa aqui a nutrição. E o que é a nutrição senão a grande mãe? A grande mãe, que é o arquétipo da fonte como mulher, a própria deusa mãe, a própria deusa Ísis, também ela é tida como mãe em várias culturas, cada uma cultura tem um nome de mãe. Aqui nós conhecemos no Brasil como Mãe Maria. Muitas pessoas evocam, né, a bondade, o coração harmonioso e generoso de Mãe Maria. Então, assim, cada uma de nós podemos evocar e manifestar essa energia da grande mãe da maneira que mais se coadunar com a sua cultura, com as suas crenças, com a sua realidade. O importante é deixar vir no coração esse aconchego, essa nutrição e compreendermos como está sendo a nutrição na minha vida, para mim mesma. Como eu estou oferecendo nutrição para meus filhos e filhas. Como eu estou oferecendo a nutrição nos meus relacionamentos, em todas as minhas relações. Então, essa é a nutridora. Aquela que oferece de si o melhor. Ou seja, às vezes não, porque às vezes ela está no negativo. Ela oferece coisas que são nocivas para si mesma, através de pensamentos, para si mesma, através de comida, né? Que não nutre, mas deixa a gente mais chateada ou depressiva ou não alimenta do jeito que é para ser. Então, existem esses lados. Existe o lado construtivo e o lado destruidor. Em tudo na natureza é assim. Então, nós podemos, através da nutridora, nos observar nessa ação de ser uma grande mãe. Primeiro, uma grande mãe da gente mesma. E depois, uma grande mãe para outras pessoas. E, finalmente, nós chegamos no arquétipo 10, que é o arquétipo da potencializadora. Aqui, a Amanda colocou a representação maravilhosa de um mapa do Brasil. E no mapa do Brasil tem os elementos da natureza e tem muita simbologia. Aqui tem a simbologia do Sol e da Lua, que quer dizer que quando você se torna uma potencializadora, você está conectada com o seu lado Lua e o seu lado Sol, ou seja, o aspecto feminino e masculino em cada ser.
Então, nós vamos chegar numa época que o Sol e a Lua não vão mais ser considerados femininos ou masculinos. Não, o Sol é o Sol e a Lua é a Lua. Não existe gênero para um astro. Nós inventamos isso. Mas em várias culturas é o contrário. O Sol é feminino e a Lua é masculina. E aqui no Brasil a gente tem como se fosse o Sol masculino e a Lua feminina. Então, por isso que eu digo assim, a gente precisa mudar a língua portuguesa, porque quando a gente chamar de só Sol e Lua e não colocar o artigo antes, nós vamos parar de dizer que um astro é de um gênero ou de outro. E compreender que eles influenciam tanto as mulheres como os homens e todos os seres que tem aqui na Terra. Então, essa potencializadora, ela nos conta do poder pessoal desperto, do poder da mulher integral e do feminino consciente. E do feminino consciente na mulher e no homem, em todos os seres. Então, quando a pessoa se torna uma potencializadora, ela pode dar poder e conferir poder para ela mesma e também ajudar outras pessoas a encontrarem seu poder. Então, essa é a potencializadora, o arquétipo 10. E além desses arquétipos, o que eu proponho é a carta branca, que é a carta vazia e que é um mar de possibilidades de você desenhar o seu próprio arquétipo e criar a sua energia conectada com a fonte, que nada mais é do que um arquétipo. E aqui você pode desenhar do jeito que você quiser, com os símbolos que você quiser, o seu próprio arquétipo. Bem, a proposta é trabalhar esses arquétipos de forma vivencial. Então, é o próximo tópico que eu vou falar sobre as vivências de A Deus em Nós. Na vivência de A Deus em Nós, nós revelamos o que está para além dos véus. Além dos nossos desconhecidos mecanismos de defesa, além daquilo que a gente nem sabe o que tem para mostrar, ou se quer mostrar, ou se deseja revelar ou não, nós usamos a música, nós usamos tambores, aqui eu tenho um pandeirinho do Olodum. Nós usamos remédios da natureza, como florais, aromaterapia. Nós fazemos rituais, evocando animais de poder. Nós vamos aprender sobre os elementos água, que aqui nós estamos representando pelo cálice, que também nós podemos chamar de santo grau, que é o conhecimento do útero, o conhecimento da mulher. Nós vamos trabalhar o elemento terra, representado aqui pela pedra. Nós vamos trabalhar o nosso campo mental, representado pelo punhal, pela adaga. São os nossos pensamentos. E nós vamos também trabalhar a nossa mágica do fogo, aqui representada pela varinha mágica, e é um naipe de paus no tarô. E que é também a maneira de entendermos como dosar as vibrações e as frequências de todas as energias. Então, esse é o dom da maga, que é despertado nas vivências A Deus em Nós. Então, eu já fiz várias vivências por todo o Brasil e agora estou fazendo também imersões. Imersões são pelo menos 2 dias inteiros, onde a gente fica num lugar, junto à natureza, de preferência, e ficamos vivenciando junto dos elementos da natureza e com o grupo todas essas sabedorias dos 10 arquétipos da deusa e revelando aquele arquétipo que é só você. Então, essas são as vivências da Deus em Nós. Elas são vivências que a gente pode chamar de vivência xamânica, porque são conexões com a natureza e com seu íntimo ser, e com os mistérios da sua própria vida, de forma amorosa
de forma de unir a sabedoria, o poder e o equilíbrio de si. Então, essas são as vivências da Deus em nós. Eu estou aqui me sentindo muito honrada e muito grata por ter participado desse congresso e de ter tido a oportunidade de falar um pouco sobre essas sabedorias ancestrais femininas que eu fui aprendendo. E eu posso dizer que eu me transformei numa outra mulher com muito mais felicidade na minha vida, com muito mais êxtase de viver cada momento em alegria e de curtir mais com as minhas pessoas que eu amo. E eu amo também passar essa mensagem para vocês. Portanto, agradeço de novo, Samuel, pelo convite. Agradeço pelo conhecimento das colegas e dos colegas aqui da área de xamanismo. E convido vocês para a leitura do livro A Deus em Nós. Usem o oráculo, que é de grande utilidade. A Sortier, a conectora aqui para nós. A leitura é uma leitura, como eu digo, uma leitura de cabeceira, para você ter uma consulta sempre. Usufruam também dos florais das araucárias, como sabedorias da natureza, que são intuições para despertar a deusa e o Deus em cada um de nós. E com sabedoria, equilíbrio e poder. E eu também me disponho a dizer para vocês onde vocês podem conseguir esse material de apoio para que vocês descubram o feminino consciente em vocês. Nós temos o Instagram da A Deusa em Nós, temos o Instagram Arte Editora e temos também o Instagram Audrey Fará Maia, que é o meu pessoal. Temos o Facebook Arte Editora, A Deus em Nós, Audrey Maia e Florais das Araucárias. No Instagram também o Florais das Araucárias vocês encontram lá. Podem pedir os produtos, os livros em qualquer desses. E também tem uma rede de mulheres que vocês encontram no site www.adeusemnós.com.br. Essa rede de apoio ao livro A Deus em Nós, ela se transformou num canal de conhecimento que eu convido você a acessar. E ali vocês têm representantes do livro A Deus em Nós no Brasil inteiro. E vocês podem ter acesso àquela que seja a mais acessível e mais fácil para que vocês encontrem. Eu agradeço, um grande abraço, boas buscas, muita paz, luz e amor nas suas caminhadas.